Questão 31. Resolva a equação b quadrada, x elevado a 4 menos 13x elevado a 2 mais 36 igual a zero. Bem, pessoal, para a gente relembrar, uma equação b quadrada é a equação que tem como forma geral ax elevado a 4 mais bx ao quadrado mais c igual a zero. E um dos métodos mais comuns para resolver equações desse tipo aqui é o método da substituição. Então nós iremos chamar x ao quadrado de y. Aqui é arbitrário, né? Você pode chamar do que você quiser, desde que não seja o próprio x, né? Mas beleza, vamos usar o y aqui. Então vamos reescrever a nossa equação. Ela é x elevado a 4 menos 13x elevado a 2 mais 36 igual a zero. E o que a gente determinou? Que aonde aparecer x ao quadrado nós vamos colocar y. Aqui a gente tem que se atentar ao seguinte, que x elevado a 4 nada mais é do que x ao quadrado elevado ao quadrado. Lembrem lá das propriedades de potenciação. Então o que a gente vai fazer? Vai trocar esse x elevado a 4 por y elevado a 2. Por quê? Porque ó, eu tenho x ao quadrado aqui, ó o meu y aqui, porque x ao quadrado é igual a y. Como aqui está elevado ao quadrado, eu levo meu y ao quadrado. Continuando a nossa equação, o menos 13x ao quadrado a gente está chamando de y, mais 36 igual a zero. Agora, o que nós temos aqui? Nós temos uma equação padrão do segundo grau, beleza? Ó, um termo ao quadrado, um termo sem o quadrado, só elevado a 1, né, embora a gente não escreva, e um termo independente sem letra. Beleza, então vamos identificar agora os nossos coeficientes dessa equação que a gente substituiu x ao quadrado por y. Então nós temos que o a vai ser igual a 1, porque é o número que acompanha aqui, ó, a nossa incógnita elevada a 2. O b vai ser igual a menos 13, porque é o número que acompanha a incógnita elevada a 1. E o c é o termo independente sem letra, portanto vai ser 36. Depois disso, nós determinamos o valor do discriminante, do delta. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual, quanto que vale o b? Menos 13. Então, menos 13 ao quadrado. Menos 4 que multiplica o a, que vale 1. E que multiplica o c, que vale 36. Portanto, delta será igual a menos 13 ao quadrado é igual a 169. Aqui vai ficar negativo, né? Porque menos com mais, menos. Menos com mais, menos. 4 vezes 36. Vamos fazer aqui no nosso rascunho. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 3, 12. Com 2 aqui foi 14. Então, menos 144. Delta, vamos fazer aqui. 9 menos 4 é 5, 6 menos 4 é 2, 1 menos 1 é 0, portanto delta é igual a 25. Agora nós temos que descobrir o valor do y. Lembrem lá, né? Isso aqui pode variar, você pode usar a letra que você quiser, né? A gente vai usar aquilo que a gente conheceu durante as aulas como fórmula do x. Mas como a gente está usando y aqui, a gente só vai trocar a letra, mas a fórmula é a mesma, beleza? Y é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, tudo isso dividido por 2a. Então y vai ser igual ao menos da nossa fórmula, quem que é o b? Menos 13. Então vamos por entre parênteses, mais ou menos da fórmula, raiz de delta. Quem que é o delta? 25, então raiz de 25. Tudo isso dividido por 2a. A vale 1, então 2 que multiplica 1. Y, portanto, menos com menos é mais, vai ficar 13. Mais ou menos, raiz de 25 é 5. E 2 vezes 1 é 2. Portanto, tudo isso aqui dividido por 2. E disso daqui a gente pode concluir que o y' vai ser igual a 13 mais 5 dividido por 2. 13 mais 5 é 18. 18 dividido por 2 é 9. Vou avançar aqui a minha página. Y, duas linhas, vai ser igual a 13 menos 5 dividido por 2. 13 menos 5 é igual a 8 dividido por 2, que é igual a 4. Beleza. Só que agora a gente tem que lembrar que lá no início nós tínhamos dito que y é igual a x ao quadrado, beleza? Então a gente tem que trocar agora nas nossas descobertas aqui. Então, y é igual a x ao quadrado. Vamos primeiro usar o y', que a gente descobriu que vale 9. Então, 9 é igual a x ao quadrado. Entre aspas, essa potência vai passar para o outro lado em forma de raiz quadrada. Já que é uma potência ao quadrado, ela passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então vai ficar raiz de 9 é igual a x. O que a gente tem que tomar cuidado aqui agora? Sempre que eu tenho uma incógnita elevada a 2, quando eu faço esse processo de passar esse 2 em forma de raiz do outro lado, eu não posso esquecer de colocar o mais ou menos. Lembrem lá da nossa fórmula. É justamente por isso que existe esse mais ou menos na fórmula do x, ou no nosso caso aqui do y, beleza? Então não podemos esquecer, sempre que for uma incógnita que a gente faz esse processo, tem que ter o mais ou menos. Portanto, a gente já sabe que raiz de 9 é 3, né? X será igual a mais ou menos 3. Agora vamos fazer com o y duas linhas. Y é igual a x ao quadrado. Y duas linhas vale 4. Então 4 é igual a x ao quadrado. Agora, veja que nesse primeiro momento eu falei simplesmente de passar o 2 para o outro lado em forma de raiz. Mas aqui eu vou fazer o passo a passo para vocês entenderem de onde que vem essa história de passar esse 2 como raiz. O que na verdade nós estamos fazendo é, lembrem lá, o nosso objetivo é isolar o x. Ora, esse x está elevado a 2. Como que eu faço para que o x fique isolado, ou seja, elevado a 1, sozinho, de um dos lados da equação e que esse 2 suma daqui? Se a gente lembrar das propriedades de raiz ou de potência, a gente vai lembrar que eu posso colocar uma raiz aqui, ó, porque depois, entre aspas, vai cortar essa raiz com esse expoente. Mas tudo que eu faço de um lado da minha equação tem que fazer do outro. Então também coloco uma raiz aqui. Ora, raiz de 4 a gente sabe que é 2. Isso vai ser igual a x. Só que aqui tem um detalhe muito importante. Sempre que nós estamos tirando a raiz quadrada de uma incógnita, que por acaso também está elevada a 2, ou seja, a gente pode aplicar aquela propriedade que nos permite cortar o radical e o expoente, sempre que isso acontecer com uma letra, com uma incógnita, eu tenho que lembrar de colocar módulo. Não basta simplesmente escrever a minha incógnita, eu tenho que colocar as barrinhas do módulo. E o que esse módulo quer me dizer? Ora, se a gente lembrar do módulo, módulo de 3, por exemplo, é igual a 3. Módulo de menos 3 também é igual a 3. Por quê? Porque o módulo nada mais é do que a distância daquele número até o zero, na reta numérica. Qual a distância do menos 3 até o zero? 3. Qual a distância do 3 até o zero? 3 também. Então isso significa que existem dois números que a distância dele até o zero na reta numérica é igual a 2. Que números são esses? O menos 2 e o 2. Por isso que aqui x vai ser igual a mais ou menos 2. Então esse mais ou menos ele surge por causa do módulo propriamente falando, ok?
Então é daí que vem essa história de passar a potência em forma de raiz do outro lado. Descobrimos, portanto, os valores de x. E note o seguinte, sempre que nós tivermos uma equação biquadrada e que tenha raízes reais, nós teremos até 4 raízes. Ou seja, até 4 possíveis soluções reais que o x pode admitir. Então, quais são os nossos 4 valores aqui? Vamos colocar nosso conjunto de solução. Nós temos menos 3, menos 2, 2 e 3. Esse, portanto, é o conjunto de solução da questão 31.